Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Joana de Ângeles, né, a nossa casa. E com certeza nós estamos todos aqui reunidos em família para mais uma tarde de confraternização, de estudo, de aprendizado, de acolhimento por essa espiritualidade amorosa, enfim, uma tarde maravilhosa para todos nós. Nós hoje estamos num dia de muita festa, de muita alegria, porque nós temos entre nós nada mais, nada menos do que Sueli Schubert, né? Ela é, assim, um expoente da doutrina espírita. Ela traz para a gente um exemplo maravilhoso de como a gente se ligar, trabalhar em prol da divulgação da doutrina e do esclarecimento de todos nós. Ela nasceu em Carangola, em Minas Gerais, e atualmente reside em Juiz de Fora, não é isso? Desde jovenzinha, desde a juventude, ela se dedica às atividades espíritas, principalmente no que concerne à mediunidade e, como eu já falei, à divulgação do espiritismo. Ela é médium, escritora, autora de muitos livros e também é conferencista, apresentando-se em todo o Brasil e no exterior, levando a importante tarefa do esclarecimento espiritual a todos que se permitem recebê-lo. É fundadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. E ela sempre mostrou-se uma estudiosa e pesquisadora, apresentando com singular propriedade temas de uma grande importância, como mediunidade, obsessão, psiquismo, fenômenos espíritas, evangelho e tantos outros. E ela compartilha isso com todos nós, para que nós tenhamos subsídios suficientes para trabalharmos o nosso aprimoramento emocional, moral e espiritual. Ela lançou seu primeiro livro em 1981, intitulado Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, numa edição da FEB. Nós podemos também citar, entre os vários que ela tem, Os Poderes da Mente, Transtornos Mentais, Mediunidade e Obsessão em Crianças, muito interessante, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, O Semeador de Estrelas, né? Todos esses nós encontramos na nossa livraria, e o seu novo lançamento, que é Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, que ela será o tema da nossa palestra de hoje, e ela estará mais tarde autografando lá embaixo para aqueles que quiserem um pouco mais de conhecimento da vida desse nosso grande amigo, nosso cofundador, nosso patrono. Ela, desde 1971, atua na Aliança Municipal Espírita, onde exerceu diversos cargos, e atualmente é diretora do Departamento em Assuntos da Mediunidade. Então, gente, vocês veem que é uma pessoa assim que ela tem pouca experiência em doutrina espírita, e com certeza ela vai trazer para nós a respeito desse livro, conhecimentos que vão nos enriquecer, né? A vida com esses exemplos, enfim, são baluartes que nos mostram que é possível, sim, a gente se dedicar ao próximo, se dedicar a levar o esclarecimento adiante, se dedicar, através do exemplo, a mudar posições, pensamentos e sentimentos. Então, gente, vamos estar todos atentos e aproveitar essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de estar aqui com a nossa Sueli Schubert. Então, nós vamos fazer uma oração, uma prece, para que a gente possa, enfim, iniciar os nossos estudos da tarde de hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo, orientador maior de nossas vidas, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde de estudos, de esclarecimento e de bênçãos.
Agradecemos pela presença da Sueli em nossa casa, nos brindando com os seus conhecimentos, trazendo para nós esclarecimentos que com certeza vão nos ser muito úteis. E pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva a nossa querida Sueli nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde a todos. Eu falei, boa tarde ou boa noite? Quase boa noite. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam nesse instante. Dizer da minha alegria estar aqui, da minha surpresa também, porque foi uma oportunidade que, de um momento para o outro, surgiu na minha vida e sempre quis conhecer essa casa, sempre ouvi falar, Divaldo sempre relatando as visitas que ele faz aqui e eu vendo as fotos, eu falei, um dia eu ainda vou lá, eu queria vir aqui para conhecer. Mas nem sempre, às vezes, a oportunidade surge. E hoje, finalmente, eu tenho a alegria de estar aqui com vocês. Nosso tema é o livro. Mas, no caso, nós vamos fazer uma pequena viagem mental, espiritual, sobretudo falando da doutrina dos espíritos, lembrando o mestre, para começarmos assim, porque o livro até está aqui, esse livro aqui, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. E eu vou relatar a história desse livro, que foi muito interessante. Acontece que é importante, para entendermos melhor, ou para aprofundarmos, ou para nos sensibilizarmos mais, lembrar Jesus e lembrar as suas últimas instruções, porque quando o mestre vai proferir essas últimas instruções, ele já sabia que eram as últimas, mas os discípulos não. Portanto, é aquele momento da última ceia, como está narrado em o Novo Testamento, a partir de João, no capítulo 13, ali vai começar esse momento muito íntimo do mestre com os discípulos. E ele estava rodeado dos 12. E ele vai, o tema todo começa com a chamada cerimônia do lava-pés, quando ele vai ter, Jesus vai ter um gesto diferente, inusitado, que todos ficaram surpresos, porque o mestre vai se levantar, vai tirar a sua túnica, vai cingir-se com ela, vai pegar uma vasilha com água e vai se ajoelhar diante do primeiro que estava à ponta da mesa para começar a banhar-lhe os pés. Houve uma rejeição, ninguém queria que Jesus realizasse aquele ato, que era uma coisa muito humilde, própria dos serviçais da casa, portanto, houve um momento de rejeição. Mas o mestre insiste e vai lavando os pés, vai banhando os pés de cada um. Quando ele chega diante de Pedro, isso está em João no capítulo 13. E na sequência nós vamos hoje falar um pouquinho até o 14. Muito bem, quando ele chega diante de Pedro, Pedro naquela sua impulsividade que lhe era comum, rejeita. Pedro não queria que Jesus se abaixasse, fosse fazer uma coisa tão humilde. Ele era um mestre e ele diz que não, mas o mestre vai insistir. E tem uma frase muito importante, porque Jesus diz para Pedro, se eu não lhe lavar os pés, não terás parte comigo. Ou seja, sintonia. Ele compreendeu o que Jesus estava dizendo e aí acrescentou, então, Senhor, também a cabeça, as mãos. Ele já queria até um banho completo quando ele viu que a coisa era muito séria. Mas Jesus disse que bastava apenas a cabeça, aliás, os pés. Não precisava da cabeça, não precisava das mãos. E ele, então, termina esse ato, volta para o seu lugar ali em volta da mesa e vai
começar as últimas instruções. Nessa hora, Judas sai da sala. E Judas era uma espécie de tesoureiro da equipe do Cristo. E ninguém estranhou a saída dele, imaginando que ele fosse tomar alguma providência, alguma coisa. Ficaram os 11. E era isso que Jesus esperava. O mestre sabia que quando ele chegasse lá fora, ele sabia também o plano de Judas. Ele não desconhecia, claro que ele sabia o que estava acontecendo. Só que ele já sabia que iria se entregar. Judas, porém, acreditava que Jesus, ao ser cercado pelos soldados de César, ele iria realizar talvez um milagre, qualquer coisa, porque Jesus falava do reino e quem sabe ele iria instalar o reino de Deus, o reino dos céus. Muito bem, Jesus, sabendo disso tudo, vai transmitir as últimas instruções. E essas últimas instruções, no conjunto, elas são uma espécie de síntese do que Jesus já havia pregado e já havia ensinado. É bom lembrar que quando Jesus falava nas praças, nas estradas, em qualquer parte, na praia onde ele estava pregando, ele falava não apenas para o grupo que estava ali, para pequeno público, mas ele falava para a humanidade do futuro, de todos os tempos. Tanto é que ele fala para hoje, para nós. E vai falar para diante, cada vez mais. Porém, então, o mestre vai começar, na parte final do capítulo 13 de João, ele vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por que era novo mandamento? Ele já havia ensinado a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas naquela hora ele estava dizendo que eles deveriam se amar como ele próprio amava a equipe toda, a todos eles que faziam parte do seu grupo mais próximo. E ele coloca-se como referencial, como eu vos amo, como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Ele é o referencial do amor. E na sequência ele diz: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa frase é muito conhecida do meio espírita e muito citada. Na sequência começa o capítulo 14. Importantíssimo, porque é nesse capítulo 14 que Jesus faz a promessa do Consolador. E ele vai começar dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E aí, quando ele diz isso, Tomé estava presente, claro. E Tomé viria a ser aquele que depois, na ressurreição do mestre, ele quis testar se aquele vulto que ali estava e que todos falavam que era o mestre, ele quis saber se era mesmo. Por isso ele pede que aquele vulto, ou seja, se fosse Jesus, que mostrasse os cravos, a marca dos cravos nas mãos. E Jesus vai mostrar, vai atender ao pedido de Tomé. Bom, mas naquela hora, nada disso havia acontecido, Tomé vai perguntar a Jesus: Senhor, mas para onde vais? Nós não sabemos. Dando ensejo a que o mestre dissesse um ensinamento, assim, de uma forma muito importante, porque Jesus vai dizer, de uma forma até enigmática, porque ele pergunta: para onde vais? E Jesus diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, ou a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele estava preparando o mestre, né, para então começar a trazer o ensinamento importantíssimo que está ali em João, no capítulo 14, versículos 15, versículos 16, depois no 26. Então Jesus começa assim: se me amais, ele sempre às vezes mencionava, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque está sempre convosco. Isso é muito interessante, nós entendermos Jesus dizendo isso. O Espírito de verdade, que ninguém conhece, o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Nós vamos dar um salto, como diz Divaldo, um salto quântico. Nós vamos dar um salto no tempo. Isso foi há 2000 anos atrás. Vamos agora imaginar o ano de 1856. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail está lá em Paris.
e vai começar as suas pesquisas, porque ele foi convidado para assistir aquelas sessões nas quais a mesinha dava respostas, as mesas girantes, porém ele não acrescentou muito. Quando ele foi realmente assistir, em 55, depois em 56, ele vai à casa da senhora Plenet-Maison, lá em Paris, depois ele vai conhecer a família Boudin. Aí sim, foi um passo gigantesco na missão do próprio professor Rivaio. E ali na casa do professor Boudin, as duas filhas do casal já psicografavam, naquele método antigo da cestinha, das pranchetas, aquela coisa ainda bem antiga. Depois é que vai acontecer de pegar diretamente no lápis. Mas elas já tinham muitos cadernos, muitas psicografias. E o professor Rivaio está ali na casa do professor da família Boudin, e havia uma médium ali presente, a senhorita Aline C, letra C. E a gente imagina que é a Aline Carlotti, e que tem a letra C e reticências. Então, a médium Aline já estava dando passividade a um espírito de altíssima hierarquia. E Kardec, aliás, professor Rivaio ainda, fala com o dono da casa, que gostaria de interpelar, conversar, falar qualquer coisa com o espírito comunicante. E porque ele já tinha ouvido falar que ele tinha uma missão. E nessa hora, ele pede, então, ao dono da casa que permita. E o senhor Boudin fala, mas pode conversar, o espírito já está aí comunicando. E aí, meus irmãos, chega o momento principal. Professor Rivaio, ele depois escreve no livro Obras Póstumas como foi aquele momento. E ele disse no livro Obras Póstumas que ele não sabia conversar com o espírito comunicante. E ele chamava os espíritos comunicantes, todos eles, de meu espírito familiar. E é assim que ele se dirige ao espírito, dizendo, meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem és? A resposta, para ti, chamar-me-ei a verdade. Vamos parar por aqui. Vamos parar, porque nesse instante está havendo a conexão histórica entre a promessa do Consolador que Jesus fez 2000 anos antes. E em 1856 o Espírito de Verdade está comunicando. Aquele Espírito de Verdade que Jesus disse que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Esse Espírito de Verdade estava ali, naquele instante, inaugurando o momento da vinda do Consolador, da concretização da promessa do Cristo. Eu sempre digo que nessa hora todas as trombetas dos céus devem ter ressoado, porque a terceira revelação estava em curso naquele instante. Foi muito importante esse momento. E é muito importante nós termos isso para entendermos o significado dessa expressão, o Consolador prometido. Por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? E, posteriormente, o professor Rivaio, com todas as suas pesquisas, vai compor o Livro dos Espíritos e vai usar o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele era um pedagogo muito conhecido na França, com várias obras publicadas e, portanto, se ele colocasse o nome completo dele, ia fazer confusão, porque as pessoas iriam pensar que era o pedagogo, mas, colocando Allan Kardec e o título, O Livro dos Espíritos, atraiu muito. O Livro dos Espíritos. Quem podia imaginar que haveria um Livro dos Espíritos? E aí começa toda a saga, vamos dizer, da vida de Allan Kardec para depois desdobrar toda a codificação que tem como base o Livro dos Espíritos. O segundo livro da codificação é o Livro dos Médiuns. E, nesse livro, Allan Kardec vai colocar todas as situações, as explicações, as técnicas da comunicação, como o médium tem a possibilidade de entrar em sintonia com espíritos comunicantes. Era uma obra que realmente faltava.
Eu costumo dizer também o seguinte, a importância do Livro dos Médiuns não é apenas porque está mostrando a técnica, isso, é porque está ensinando ao controle da mediunidade. Até então, nós sabemos que, vamos lembrar da Idade Média, para não ir muito para trás, da Idade Média, muitos médiuns, e sobretudo médiuns femininos, que sentiam as presenças dos espíritos, e os espíritos falavam por intermédio delas, eram queimadas e levadas à fogueira. Portanto, porque também não se sabia como controlar aquilo, o que era aquilo que estava acontecendo. E Kardec, com essa obra, vai propiciar não apenas a parte técnica, explicativa de como tudo acontece, os fenômenos mediúnicos, mas também ensinar o controle. Isso é importantíssimo. E aí, nós sabemos que, através dos tempos, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita é muito jovem. 160 anos. Se nós compararmos com as grandes religiões, nós vamos verificar que o espiritismo tem muito pouco tempo ainda. Por isso, é um processo ainda, talvez, de instalação do movimento espírita, de muitas dificuldades que nós sentimos no próprio movimento, porque ainda há essa dificuldade de entendimento, dificuldade de pôr em prática, uma série de coisas, as pessoas não estão acostumadas a ler e muito menos a estudar. Portanto, a doutrina espírita, ela veio fazer o povo pensar, porque ela é a fé raciocinada e propõe às pessoas pensar. É preciso pensar. Nós não podemos ficar com o nosso pensamento tão limitado, tão cerceado. Ao passo que nós podemos, através de tudo que a doutrina nos mostra, esse novo horizonte panorâmico, infinito, para que pensemos, para que entendamos os mecanismos da justiça divina e tudo mais. E é aí, entre esses vultos que têm colaborado para que o movimento espírita se expanda, para que a doutrina seja mais compreensível para as pessoas que têm dificuldade, nós vamos encontrar médiuns que vieram do passado, não é? Autores clássicos, até chegarmos, por exemplo, em Zildo da Gama, depois chegarmos mais adiante um pouco em Ivone Pereira, Chico Xavier, e chegamos em Divaldo Franco. Eu conheci Divaldo Franco no ano de 59. É o mesmo ano que Chico Xavier mudou para Uberaba. Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo e mudou para Uberaba em 1959. Eu já conhecia, logo depois, eu primeiro conheci Chico. Depois eu vinha conhecer Divaldo, logo depois. Mas Divaldo, então, foi a Juiz de Fora pela primeira vez a meu convite e até hoje, já são 57 anos. Agora, ultimamente, é que ele não pôde ir anualmente, devido à série de compromissos. Depois que ele estava indo anualmente, 54 anos, sem faltar um deles sequer, ele falou, e ficando hospedado lá na minha casa, dando à nossa família essa honra e essa alegria, ele falou comigo assim: Sueli, agora eu não vou vir mais todo ano. Vou faltar um ano ou outro, porque eu tenho muitos lugares que eu nunca fui e outros que eu não vou há muitos anos. Eu podia reclamar, depois de 54 anos com ele lá em casa? Falei, tudo bem, Divaldo, a gente tem que ser compreensiva, né? Falei, então tá. Mas aí, às vezes, ele faltava um ano, no outro ano ele vinha, no outro ele vinha também, emendava 2. Só que agora, ultimamente, por causa da idade e por causa das dificuldades, nós aliamos ao trabalho aqui no Rio de Janeiro, a semana que ele fica aqui, a ida dele a Juiz de Fora. Mas esse ano, meus irmãos, eu nem convidei Divaldo, porque eu fiquei com muita pena. O ano passado, pena assim, fiquei assim, tentando minorar um pouco a condição dele de se esforçar tanto com a idade de 90 anos agora. Porque agora, ultimamente, ele fica 12 horas só em Juiz de Fora. Por quê? Ele vai para atender ali
a nossa região, porque há um compromisso para ficar 57 anos indo ali, tem alguma coisa também. Esses lugares todos aonde ele vai com tanta condição, tantas vezes, porque tem uma ligação qualquer, não é? E então eu falei assim, não vou convidar não, para ele ficar sossegadinho aqui no Rio de Janeiro, nós é que vamos lá assisti-lo, então vamos ver, não é? Porque eu acho que hoje em dia devia ser cidades polo. Bom, isso é na minha ignorância de Sueli. Falando, quem sou eu para falar como que ele... Mas eu pensei assim, se ele fosse em cidades polo, aí as caravanas iriam lá assisti-lo, porque agora a idade já pesa muito, né? O desgaste e tudo mais. Mas então ele foi em 59, a primeira vez a Juiz de Fora, e depois 54 anos em sequência. E aí aconteceu muita coisa, muitas passagens, muito aprendizado, muito enriquecimento, muita afinidade, sintonia, coisas assim. Ele o professor, né? E nós outros, assim, aprendiz que já estava soletrando as primeiras letras. Quanta coisa aprendi, quanta coisa assistimos, eu, minha família, meus filhos. E então, quando a nossa irmã disse a respeito de que eu já estou desde muito jovem, mas eu nasci espírita, porque quando meu pai conheceu, quando aquele que seria meu pai conheceu aquela que seria minha mãe, os dois já eram espíritas, porque meus avós paternos e meus avós maternos eram espíritas militantes. A minha avó materna fundou o Grupo Espírita em Lavras, nos anos 20. Nos anos 20. Eu não conheci meus avós porque eles desencarnaram antes. E então, mas eles eram espíritas que trabalhavam, que frequentavam, e não era apenas dizer que é espírita. Eram espíritas que participavam realmente. E, com isso, aquele que seria o meu pai foi criado no espiritismo, e aquela que viria a ser minha mãe foi criada no espiritismo. Portanto, quando os dois se uniram, os dois já eram espíritas. A família toda é espírita. Então, agora eu tenho bisneto, que, aliás, é uma alegria muito grande. Então, eu tenho bisnetos. Se meus bisnetos seguirem o espiritismo, será a 6ª geração de espíritas. E, segundo o Washington Fernandes, que faz aquela pesquisa sobre Divaldo, é o único caso no mundo porque muitas vezes a pessoa tem pais, avós paternos espíritas, mas os maternos não eram, e assim por diante. Agora, os dois juntos, então, agora eu tenho isso, meus irmãos, como responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque eu faço muito pouco em relação ao muito que recebi. Mas o fato de ter essa ligação e essa possibilidade de participar de muitos momentos com Divaldo Franco é uma bênção. É uma bênção, assim, alguma coisa que eu quis agradecendo, escrevendo os livros. Já são 3 livros que eu conto casos de Divaldo. O primeiro é O Semeador, que foi citado. O outro, Ante os Tempos Novos, que é relato de uma viagem de Divaldo, a primeira vez que ele foi ao campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. E então ele faz o relato. E porque também Divaldo, ele tem uma mediunidade multifacetada. A mediunidade de Divaldo Franco é algo assim extraordinário. A gente conhece, Chico era assim, mas ficou muito lá no cantinho dele, escrevendo os livros, psicografando, porque não era da missão do Chico fazer esse tipo de trabalho que Divaldo faz no mundo todo, não é? Nos 5 continentes, essa coisa toda. Por isso, Divaldo, aos poucos, essa mediunidade estuante foi sendo observada, assistida, as pessoas que assistiram. Nessa obra, foi no ano de 2011, eu imaginei esse livro. 2011. E cheguei a falar com o Divaldo, ele me proibiu. Eu obedeço, viu, gente? Sou obediente, então ele não queria. Ele falou comigo que não, porque não era a hora de ficar falando da mediunidade dele, da mediunidade, sobretudo, de efeitos físicos. E então, eu respeitei. Mas quando eu falei com ele, eu já estava fazendo algumas entrevistas, e aí eu parei com tudo. Passou 2012, 2013, aí eu tentei de novo. Não podia.
E aí eu vou seguindo, né? Vai tudo guardadinho lá em casa. E depois, então, quando foi entrando o 2014, ele vai ditar aquelas ideias para a Ana Landi, que escreveu aquele livro também sobre Divaldo Franco, e que acho que foi lançado em 2015, se não me engano, acho que foi 2015. E nesse livro, ele relatou um fato de efeitos físicos. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, quer dizer que ele está abrindo o caminho. Aí abriu. Abriu sem que ele falasse nada comigo. Eu falei, agora daqui eu vou para frente. Se ele falou com ela, pronto, acabou. E aí eu comecei a fazer. São 50 depoimentos de pessoas que assistiram fenômenos de efeitos físicos. E eu coloco neste livro o seguinte, dos efeitos físicos aos efeitos intelectuais. Por quê? A doutrina espírita, naquele momento inicial, quando o professor Rivaio vai ser convidado para assistir os fenômenos das mesas girantes, eram efeitos físicos, para que depois viessem os efeitos intelectuais, que veio através do professor Rivaio mesmo, já com o pseudônimo de Allan Kardec, trazendo a parte científica, filosófica e moral, ou, como querem alguns, a maioria, religiosa, não é? Também podemos chamar assim. E, então, essa parte que a doutrina espírita apresenta, esses três aspectos, é um só. Nós não podemos separar um do outro. Agora é o espiritismo só científico, o espiritismo filosófico, ou então só religioso. É um conjunto, um iluminando o outro, um esclarecendo. A parte científica, trazendo luz sobre os fenômenos, explicando. O professor Rivaio, Allan Kardec, no caso, ele era um cientista, ele era uma mente científica, de filósofo, um pedagogo. Então, ele não tinha uma mediunidade estuante, ele tinha uma avançada situação de captação, de intuição dos ensinamentos. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, com as 1019 questões, quando ele fazia pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer uma pergunta daquelas. Porque quem não sabe nada, o que é que vai perguntar? Não conhece nada de espiritismo, não conhece nada da vida espiritual, nem coisa nenhuma, pergunta o quê? O senhor vê espírito? Como é que os espíritos são? Você tem medo de espírito? É assim, né? Ou então, como é que pode ser? Nós somos almas, o que nós somos? Essas perguntinhas assim. Agora, o professor Rivaio estudou as grandes questões do pensamento humano, as grandes dúvidas, para colocar na obra. Então, quando nós lemos, é claro que ele tinha pouco tempo. E é claro que ele também não podia fazer uma enciclopédia com mais de 500 páginas, mais de 1.000 perguntas, muito mais que 1.000 perguntas, 2.000, 10.000 perguntas. Então, o primeiro livro tinha só 501 perguntas, quando foi lançado em 1857. Só 3 anos depois é que ele vai lançar a edição definitiva. E aí, no caso, agora já com 1.019 perguntas. Mas ali estamos em germe. Tudo aquilo que a humanidade necessita saber. Hoje em dia, por exemplo, a física quântica está na crista da onda. Todo mundo é a física quântica, porque isso, porque aquilo. Realmente, a filosofia da física quântica é notável. Eu nunca estudei física na minha vida, mas eu gosto da filosofia da física quântica, porque ela é muito bela, muito bonita. E aí nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, Kardec falando da física quântica, quer dizer, sem falar, sem usar essa palavra, mas aquele conceito, aquela ideia, por exemplo, na questão 33 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos, Kardec está perguntando sobre a matéria cósmica primitiva, e aí os espíritos respondem no final da resposta. É por isso que falamos que tudo está em tudo. E só você pegando aí, você já começa a entender, tudo está em tudo. E aí lembramos Leon Denis, que fala assim: tudo que está no universo está em você. Tudo que está em você está no universo. Então, de repente, você vai ver que tudo está em tudo. E aí nós lembramos de Emmanuel. Porque é importante nós fazermos essas correlações.
para entendermos como que a doutrina espírita tem um pensamento avançado, é um pensamento de vanguarda. E aí no livro Fonte Viva, Fonte Viva, capítulo 30. Leiam lá. Fonte Viva, capítulo 30, o título é Educa. Logo que começa a mensagem, Emmanuel fala assim: o Espírito traz em si o gene da divindade. O Espírito traz em si o gene da divindade. E a frase seguinte é: Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Olha que coisa maravilhosa. E então, eu aí me lembro do poeta indiano Kabir, que há uns 500 anos atrás falou o seguinte: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que o oceano está contido na gota. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E aí nós começamos a entender isso. E aí a física quântica vem falar exatamente isso, que nós fazemos parte de uma rede, de uma teia cósmica, não é? Que tudo nos atinge, nós fazemos parte disso tudo. E Leon Denis fala que nós somos cidadãos do universo. E aí, meus irmãos, você vai valendo isso, você vai fazendo essas correlações, você vai ver que a doutrina é riquíssima e é muito atual. E é muito mais que isso, ela é muito avançada. Portanto, Divaldo é um ser, é um espírito também muito avançado. Para ter... porque Divaldo, às vezes até é difícil, eu quero falar tanta coisa, que fico tendo que concatenar as ideias para falar bem, assim, de acordo. Então, Divaldo, ele tem 5 frentes de trabalho. Divaldo, passando para o mundo espiritual, vai ser preciso 5 pessoas para fazer que um só faz. É por aí vocês têm ideia. E faz bem feito. E faz esplendidamente bem feito. Porque eu acompanho Divaldo, já fui hóspede da Mansão do Caminho desde os anos 70. Muitas vezes. Eu tenho 4 filhos, e naquela época, meus filhos ainda pequenos, eu podia ir pouco, não viajava para fazer palestra, que só muitos anos depois eu comecei. E então, quando eu comecei lá nos anos 70, indo na mansão para ficar lá uns dias. E a partir daí sempre estou, agora fiquei no aniversário dele agora para lançamento dessa obra, né? Fiquei lá 8 dias. Então eu acompanho vamos dizer, a integridade, tudo assim que Divaldo nos oferece como modelo, né? É claro que eu não vou dizer que é um santo, não vou dizer que não possa cometer seus deslizes, que isso, que aquilo, mas também não vi. Então, deve ter, mas a gente também não vê, né? Então, porque todos nós temos alguma coisinha que fica, às vezes não fica bem e tal. E imaginemos também os próprios seguidores do mestre. Porque a equipe do Cristo era complicada, eles tinham inveja uns dos outros, eles tinham, eles ficavam, tinham questão de ciúme lá era demais na equipe de Jesus. Então, nós vamos querer que a nossa equipe, nós outros todos, tenhamos essa perfeição? Claro que não, não é? Nós estamos na jornada evolutiva. Mas Divaldo é aquele exemplo para nós. Mas na questão da mediunidade, ele é só encontro, porque eu fiz um estudo bem aprofundado, Divaldo não precisa ficar inconsciente para materializar espíritos. Não precisa. Ele pode estar aqui conversando e a Sheila aparecer lá. Ou a Meimei. Ou um franciscano. E ele continua. Ele não entra em transe inconsciente. Isso é impressionante. Só há um médium que tinha essa possibilidade, assim, mais conhecido, que é o Daniel Douglas Home. E Elizabeth de Perrance, que também, tanto Daniel Douglas Home quanto Elizabeth de Perrance, eles eram da mesma época, viveram ali no final do século XIX, no meados e final do século XIX. E também, tanto ela quanto o Daniel Douglas Home não entravam em transe assim. E Divaldo
desde muito pequeno, né, aos 4 anos, já estava vendo os espíritos, a avó dele, e assim por diante. Foi a vida toda, dupla vista, né, aquela visão que confunde até os encarnados com os desencarnados e vai por aí afora. Mas eu quero falar um fenômeno raríssimo que Divaldo produziu agora, o ano passado, quando ele ainda estava com 88 anos para fazer 89. Ele estava em Miami, isso está relatado nesse livro. O título é Um Raro Fenômeno Musical. Isso é uma das coisas mais raras que o médium pode conseguir produzir. E então ele estava em Miami e ali um casal, a André e o Marcelo, o receberam no apartamento deles. E junto estava também a Maria Piedade. E a Piedade, então, ficou hospedada também no apartamento do casal e Divaldo foi lá para a inauguração, o lançamento de uma editora que este casal estava, naquele momento, realizando o lançamento dessa editora para editar livros produzidos por Divaldo, psicografados por Divaldo, em inglês e em outros idiomas também. E toda a renda revertida para a Mansão do Caminho. Muito bem. Então, Divaldo foi para esse momento da inauguração. E foi um momento muito alegre e tal. Terminado, foram para casa, para o apartamento do Marcelo e da André, esposa dele, e jantaram e falaram alegremente e tal, e cada um foi para o seu quarto. Segundo o Marcelo, está contado aqui todinho, os detalhes todos. No quarto da frente estava Divaldo. Ele e a esposa no quarto do meio e a Piedade no terceiro quarto. E depois de uma meia hora que eles estavam já quase adormecendo, começou uma música, como se fosse uma sinfonia, alguma coisa assim, altíssima, que tomou todo o apartamento. E eles levaram um susto muito grande, porque de onde saiu essa música? Quem ligou essa música? Nós não temos... Aí pensaram, nós não temos aparelho nenhum que produza um som tão alto assim. E aí pensaram assim, vai acordar Divaldo, será que ele já está dormindo? E aí a Piedade lá no quarto dela, mas quem foi com essa música? Vai acordar Divaldo? Todo mundo preocupado de acordar Divaldo, né? Muito bem, aí de repente a música para. Foi rápido, menos de 1 minuto. E então, aí acabaram dormindo. No dia seguinte, na hora do café da manhã, logo o primeiro assunto, vocês ouviram a música? Aí todo mundo, eu ouvi, não sei o que e tal. Aí, de onde saiu essa música? Aí Divaldo falou que foi um momento produzido pelos espíritos através dele, porque eles estavam agradecendo ao casal, eles estavam alegres, então produziram aquele fenômeno musical. Aí, porque depois eu comento no livro, eu comento esses momentos, esses fenômenos. E eu coloco da seguinte maneira, possivelmente, os espíritos tiraram fluidos dos outros 3. Porque para produzir uma coisa dessas é preciso muito ectoplasma, muito fluido. O que é o ectoplasma? É o fluido apropriado para materializações, para efeitos físicos e tudo mais. E raras são as pessoas que têm a possibilidade de exteriorizar. Nós temos, às vezes, o ectoplasma em nós, mas nós não exteriorizamos esse fluido, não é? Muito bem, muitos podem ter essa propriedade, mas não exterioriza, porque não é a tarefa. Mas Divaldo tem, e médiuns que produzem efeitos físicos exteriorizam o ectoplasma. Portanto, no caso, é perfeitamente compreensível que os 3 forneceram também as condições para produzir o fenômeno musical. Temos que levar em conta que era um médium com 88 anos, prestes a fazer daí a 3 meses 89. E isso, médium, com essa idade, é muito difícil, nunca ouvi falar, nem na literatura, que alguém com essa idade possa produzir um efeito físico desse nível. Mas aí, para escrever isso no livro, eu pesquiso. E existe um livro do Dr. Zalmino Zimmermann, cujo título é Teoria da Mediunidade. É um livro de quase 1000 páginas. E eu falei, vou lá olhar no livro do Zalmino Zimmermann, porque ele fala desses mais diferentes fenômenos mediúnicos. Então, eu vou olhar nesse livro. Eu tiro o livro da estante, meus irmãos.
Sentei assim, tinha uma cadeira perto, peguei aquele livrão, que não tem marca, não tem nada, porque eu consulto muito pouco, e abri. Aonde caiu? Raro Fenômeno Musical de Daniel Douglas Home. Eu quase caí da cadeira. Porque foi uma coisa assim, a prova que a espiritualidade estava presente e estava me orientando para eu entender. Porque Daniel Douglas Home produzia fenômenos musicais. E ali são 3 tipos de fenômenos relatados pelos Almino Zimmer, que constam do livro do próprio Daniel Douglas Home, que ele escreveu um livro também, e de William Crookes, que assistiu também um fenômeno musical que colocaram um acordeon dentro de uma gaiola, tipo uma gaiola, né? Um quadradinho todo de ripas assim, em volta e tal, igual uma gaiolinha. E fechado, e botaram lá dentro o acordeon. Era só o Daniel Douglas Home encostar a mão assim, o acordeon tocava as mais diversas músicas. E depois ele tirou a mão e o acordeão continuou tocando. Não era uma música só, tocava uma música, tocava outra música. Para vocês terem uma ideia do que é isso. Então, eu dou essa explicação para entendermos que Divaldo produziu esse fenômeno, que é uma coisa inusitada, diferente, e que atesta a presença dos espíritos. E é isso que é importantíssimo, né? A lição para isso tudo é que esses fenômenos mediúnicos, eles mostram espiritualidade atuante, presente. Mas o importante é a vivência do médium. Porque não adianta o médium produzir fenômenos musicais, produzir fenômenos mais diversos, materialização de espíritos e vai por aí afora, se ele não tem uma vivência compatível com aquilo tudo que ele está podendo produzir, conseguindo produzir. Porque, nesse caso, esse médium que não vive de acordo com a própria doutrina espírita, ou com o cristianismo, com o evangelho do Cristo, essas coisas todas, se esse médium não tem essa vivência, ele pode ter sua mediunidade sustada em determinado momento, ou vai ser vítima de espíritos mistificadores, que é o mais comum, obsessores, mistificadores e tudo mais. Mas, no caso, quando a pessoa vive, a mediunidade ela vai não crescendo, ela vai cada vez mais se enlastecendo e produzindo benefícios para a humanidade. Porque um fenômeno como esse é apenas para mostrar a capacidade dos espíritos de realizar o fenômeno. Mas o importante é aqueles que ajudam a humanidade, que é o trabalho do Divaldo, que aí no livro também eu relato, que é um grande trabalho do Divaldo, quando ele, na fila dos autógrafos, dá notícia de parentes para as pessoas que estão na fila. Eu assisti muitas vezes. A pessoa não pediu nada, ele não conhece a pessoa, isso é que é mais interessante, de repente fala aqui, seu pai está aqui. Sua mãe, seu filho, seu parente. E aí a pessoa leva aquele impacto, né? Leva aquele susto até. E aí ele conta, ele fala em 2, 3 minutos. Isso é uma mediunidade muito também, não apenas significativa de beneficiar as pessoas, mas ela tem uma exatidão, porque não pode errar nessa hora. Não pode falar, aqui está seu pai, meu pai ainda é vivo. Podia acontecer isso, ele não podia falar isso, meu pai, mas meu pai ainda é vivo. Não é? Então, aqui está seu pai. E ele está dizendo isso assim. Ali está sua mãe, isso aqui está. Olha, então esta quantidade de depoimentos, de mensagens alentadoras, de mensagens consoladoras, elas são importantíssimas. E na última parte, são várias partes aqui que eu dividi o livro, né? Mas na última parte, eu conto o trabalho espiritual de Divaldo Franco. Porque depois que ele dorme, continua trabalhando, tá, gente? Não é igual nós, não. Continua produzindo os mais diferentes trabalhos. Mas eu também acompanho já há uns 10 anos, ou um pouco mais, o movimento que Divaldo faz, o movimento pela paz.
E acontece que eu vou lá para Salvador, todo final de ano, nesses últimos 10 anos, eu vou lá para lá com o grupo do Rio Grande do Sul, o grupo do Jorge, né? E aí ficamos lá em hotel, todo mundo, costuma ser umas 30 pessoas, mas não é só do Sul, vem pessoas de Minas, vem pessoas de vários outros estados. E juntamos todos lá e ficamos. E vamos. Aí Divaldo vai, naqueles últimos dias, isso é dezembro, a partir mais ou menos do dia 10 ou 12 de dezembro, e aí ele já faz ali o trabalho em Salvador. Porque durante o ano ele faz em vários outros estados, agora já faz em São Paulo, né? Então, aí ele vai, Movimento Você e a Paz. E a gente vai acompanhando. E acontece que muitas vezes, eu estando acompanhando em algum bairro, eu pressinto a presença dos espíritos e, sobretudo, a presença de um determinado espírito. Quando eu volto para Juiz de Fora, na reunião mediúnica, esse tal que se comunica e vai contar a história. E é o que está aqui também. Então, tem o caso, por exemplo, de um traficante na palestra de Divaldo. Ele foi, certa vez, e eu estava assistindo, né, num dos bairros mais violentos de Salvador. E quando a gente entra no tal do bairro, é uma entradinha assim muito estreita, logo que desce um pouquinho, tinha uma viatura policial com os policiais lá dentro armados, que a gente via as armas. Por quê? Porque ali acontece chacinas, assassinatos, vira e mexe tem alguma coisa ali. E então, como aí ia haver uma aglomeração, não é, de moradores do bairro e pessoas que vinham de fora também, eles já estavam ali de prontidão. Não sei se ficavam sempre, mas estavam ali. Entretanto, foi curioso demais, porque quando chega o trabalho, como Divaldo realiza, que esse trabalho do Movimento Você é a Paz, religioso, ele não tem, não vai fazer divulgação da doutrina espírita. Tanto é que são convidados padres, são convidados pastores, autoridades de outras religiões, e aquelas que aceitam aquelas autoridades, aqueles líderes religiosos vão e podem falar 15, 20 minutos, vão muçulmanos, ultimamente têm ido, para mostrar que nós estamos irmanados pelo mesmo propósito do bem, do amor, da paz. E naquela noite, as crianças ali daquele pequeno bairro foram se apresentar no palco, porque antecipadamente vai uma equipe da Mansão do Caminho que leva todo o material para montar um palanque como esse dos, com licença falando, não é com licença da má palavra, dos nossos políticos. Então, os políticos não vão lá no palanque, aquela coisa, pois é montado um daquele tipo também. Só que ali é para se falar de Jesus, para se falar do amor, da paz e tudo mais. E as crianças cantaram, as crianças do bairro, tinha os professores que estavam lá, as professorinhas, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, o que Divaldo vai falar para esse público que está aqui? O que ele vai falar, não é? Aí ele vai começar a falar. E aí ele vai contar a vida dele. Não podia ser melhor. Não podia ter ideia melhor. Ele vai contar a dificuldade da vida dele, o que ele passou e tal. Agora, na plateia, ao lado de uma das trabalhadoras da Mansão do Caminho, estava uma senhora alcoolizada. E quando o Divaldo falava qualquer coisa, ela gritava, ele é dos nossos, ele é dos nossos. Ela ficava alegre, porque ele contava as dificuldades, como que venceu, como que trabalhou, a mãe dele, o pai dele, aquela coisa toda. E, enquanto isso, um outro também, do mesmo jeito, ficava passando na frente, assim, para lá e para cá, sem falar nada. Passava para um lado, passava para o outro. Então, a gente via as pessoas estavam ali absorvendo aquilo, dentro da condição que elas podiam exteriorizar, né? Muito bem, aí depois terminou tudo, daí uns dias eu voltei para Juiz de Fora e chegou o dia da nossa mediúnica.
E veio um espírito que disse, por meu intermédio, que disse o seguinte. Ele começou assim: eu estou correndo dos espectros, eu estou fugindo dos espectros, eles são horríveis, eles são como zumbis, são espectros, e me apavoram, e eu corro, eles já me prenderam uma vez, agora eu tenho que esconder e tal. E ele naquela aflição, e falando que os espectros estavam ali do lado de fora, que não entraram na casa, né? Ele queria dizer isso, né? Mas infelizmente eles estão ali do lado de fora, mas quando eu sair daqui eles vão me pegar de novo, e aquela coisa. E o dialogador, ou doutrinador, começou a conversar com ele, né? Primeiro aquelas palavras iniciais, depois disse assim: meu irmão, você poderia dizer por que eles estão correndo atrás de você? O que foi que aconteceu? Você gostaria de explicar? Ai, não posso explicar, não posso contar e tal, e naquela aflição, e aí ficou mais um pouquinho assim, finalmente ele resolveu contar. Ele disse assim: porque eu sou ou fui um traficante. Mas um traficante de muito movimento, de movimentar muito dinheiro, de ter muita influência. Então, eu fiz muita coisa. E aí, esses que aí estão, pode ser que sejam dos familiares daqueles jovens que morreram com overdose, ou isso, ou aquilo, com convulsões, e começou a falar, né? Aí, esse doutrinador falou com ele assim: você se lembra de algum dia que você fez um benefício, que você fez o bem a alguém? Ele vai lembrar de 3 coisas. E aí ele fala, né? As 3 coisas que ele fez de benefício. E aí quando ele fala isso, ele acrescenta: mas estas pessoas, elas vieram me procurar por causa do meu dinheiro. Então, eu fiz porque, não sei porquê, acabei ajudando essas pessoas. Porque, na verdade, ninguém gosta de um traficante. O doutrinador falou assim: Jesus, como quem diz, Jesus gosta. E Jesus ama. E aí ele levou aquele choque. E a partir daí, ele foi começando a se sentir um pouco melhor. Ele falou assim: eu gostaria de sentir um pouco de um sentimento diferente. Um sentimento que você está exteriorizando, que aqui todos estão exteriorizando, mas eu ainda não tenho isso dentro de mim, eu não consigo. Agora, os espectros até que sumiram. Falou assim. Aí o dialogador falou com ele assim: é porque eles também estão sendo beneficiados. Agora, depois a gente foi orientada pelo mentor que muitos aquilo eram criações da mente dele, por causa do remorso. Nem todos eram familiares que estavam ali. Ele contou que aqueles espectros o colocaram dentro de uma lama e que ele ficou lá, ele não podia sair da lama. Cada vez que ele levantava a cabeça para sair, eles empurravam ele para dentro. Ele sofreu muito na mão ou das criações mentais dele, formas, pensamentos, ou então eram realmente ali um outro, poderia ser um obsessor, um que estava cobrando dele, alguma coisa assim. E depois ele vai se acalmando e vai ser orientado que ele vai passar por um tratamento, que ele vai precisar mudar os conceitos da vida, essa coisa toda. Então, ele ia receber ajuda espiritual quanto a isso. E depois também explicando que os espectros foram atendidos e seriam também medicados aqueles que eram realmente espíritos que ali estavam. O trabalho de... mas aí tem um detalhe que não posso deixar de dizer. Ele disse, o tal traficante, que ele estava lá, naquele momento em que aquele homem lá começou a falar de Jesus. Começou a contar aquela história lá, e nós estávamos lá, porque nós fomos levados, um grupo foi levado, para ouvir o que ele fala. Porque Divaldo, quando está nesse trabalho, depois que ele adormece, ele entra em desdobramento e continua muitas vezes atendendo os espíritos que estavam naquele instante do movimento Você e a Paz. Esse é um desdobramento do trabalho dele. E aqui tem vários casos que eu conto desse desdobramento e desse atendimento que prossegue no plano espiritual. Vamos lembrar também que muitos médiuns, aqui deve ter alguns ou muitos, que trabalham em reuniões, que são pessoas dedicadas, durante o sono físico continuam também o trabalho.
E porque já estão sendo convocados pela espiritualidade para dar uma contribuição e aprendizado. Porque isso é aprendizado para todos nós que estamos encarnados e que trabalhamos durante o nosso sono físico em desdobramento. E isso é algo que acontece, né, com os médiuns que se dedicam, que são assíduos, que já têm experiência de ano. Não é um novato que, de repente, está começando. Nós temos que lembrar sempre que a mediunidade tem um trajeto. Começar fulgurantemente, só Chico Xavier. Chico Xavier já começou lá no alto. Eu tenho um estudo, amanhã eu até vou falar sobre Chico Xavier, porque eu fiz também um estudo tanto da mediunidade do Divaldo quanto do Chico. E é muito interessante que todos os tipos de mediunidade de Chico, Divaldo tem todos, é tudo igualzinho. Todos os que um tem, o outro tem. É completamente igual. Claro que um trabalho de um jeito, de Divaldo, o do Chico de outro. Mas mostrando a mediunidade, como diz Leon Denis, a mediunidade gloriosa, que é o tema que eu vou falar amanhã lá no Leon Denis. E então eu trouxe como exemplo de mediunidade gloriosa o nosso Chico Xavier. Porque, por incrível que pareça, até vou abrir um parêntese aqui, por incrível que pareça, até Chico Xavier o povo está esquecendo as obras dele. Tem muita coisa no Facebook, no WhatsApp, tem muita frase Chico, aquelas coisas todas, que até às vezes você duvida, será que era Chico mesmo? Porque de repente agora, né? Outro dia, há uns 2 anos atrás, apareceu um texto muito grande que falaram que era de Chico, mas não era, porque eu já conhecia, era de Shakespeare. E aí alguém botou embaixo Chico Xavier. Então, hoje em dia, você tem que ficar olhando, né? Será que é Chico mesmo? Será que não é? O importante é que são frases, assim, de autoajuda, frases que motivam as pessoas, que elevam o pensamento, mas, assim, nem todas a gente tem certeza que sejam dele. Mas o que está sendo deixado de lado é a obra. Os livros de Emmanuel, os livros da coleção André Luiz, e que é preciso ler, é preciso conhecer, porque para conhecermos a doutrina espírita realmente, temos que ler e estudar. O Espírito de Verdade, lá no Livro dos Médiuns, o Espírito de Verdade, aquele Espírito de Verdade, ele vai falar da seguinte maneira: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Estudai, tudo no imperativo, comparai e aprofundai. O que é comparar? Isso é muito interessante. Porque quando a doutrina espírita fala de assuntos como ligados ao cérebro, ao pensamento, nós já vamos encontrar atualmente obras atuais que falam daquilo que André Luiz falava há 50, 60 anos atrás. E eu vou dar uma dica para todos vocês aqui. Alguns até já podem saber disso. O livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, o espírito que dirige esse livro, cada livro de André Luiz tem um orientador, Calderaro. Então, ele é um espírito muito evoluído, Calderaro. E no capítulo 3 dessa obra, No Mundo Maior, ele vai falar sobre a casa mental. Quem já leu, né? Eu já vi gente aqui que já está entendendo o que eu estou falando, porque já leram. A casa mental. E para efeito didático, o Calderaro, ele vai dividir o cérebro em três partes, para a gente entender o mecanismo do nosso cérebro físico, sob o comando do espírito, claro. O livro foi escrito há 60 anos atrás. Agora, meus irmãos, há uns 2 anos, um neurocientista vai falar as funções do cérebro, dividindo em 3 partes, igualzinho o Calderaro. Parece que ele leu lá. Então, quem quiser comprovar isso, coloca no Google o seguinte: João Ascenso, letra A, letra S, C, E, N, S, O. Ascenso.
ele é um neurocientista também, que vai relacionar e vai mostrar qual é esse tal que fez, porque esse eu não guardei o nome. O que está falando das funções do cérebro, tal como André Luiz fala. E isso é comparar, sabe, meus irmãos? É o que o Espírito de Verdade fala. Estudar, comparar, e aí compara. Olha o livro escrito há 60 anos atrás. E aí você vai ver a vanguarda do ensinamento, né? Um ensinamento que falou para o futuro dos tempos. E é assim o Evangelho do Cristo, é assim a doutrina espírita e tudo mais. Portanto, nós sabemos que isso acontece, nos dá mais, vamos dizer, força, mais a beleza da doutrina estua mais, aparece mais, fica mais estuante. Nós mais ficamos apegados e amando a doutrina porque realmente ela prepara o futuro. Nós estamos preparando o futuro, a grande transição planetária, que Divaldo tem falado muito, e nos mostrando como que isso está acontecendo, e como nós podemos participar, essa nossa participação, tudo isso vem vindo num conjunto de ensinamentos. E outras coisas mais, que poderíamos ficar aqui muito tempo citando, muito tempo falando. Eu esqueci de perguntar até que hora eu posso ficar falando. Aí eu comecei às 5? Hein? Que hora que eu comecei? Às 5? Não, era 5h35, mais ou menos. Ah, então ainda é cedo. Estou pensando que já está muito bem. Ainda é cedo para mim, né? Que hoje estou por conta disso, pode-se dizer, né? Mas muito bem. Então, voltando aqui ao caso de Divaldo, a análise dos tipos de mediunidade. Mais 5 minutinhos, pode ser? Tá, pode ser, claro. Então, eu sou assim, eu gosto de saber tudo direitinho por causa do mecanismo da casa, né? E então, essa obra do nosso querido Divaldo Franco realmente é um exemplo para nós, é um estímulo. E depois, meus irmãos, tem algo que é importantíssimo, é motivação. Nós ficamos mais motivados. Já pensou se tudo fosse um marasmo, tudo parado, não acontecia nada, e sempre a mesmíssima? Não, aí vem esses expoentes, não é? Aí vem essas figuras, como Ivone Pereira com as obras dela, e agora com essa questão do suicídio, o aumento do índice de suicídio é uma coisa absurda no mundo todo, e aquele livro extraordinário, Memórias de um Suicida. E então é preciso a gente conhecer isso tudo. O quanto de benefício essa obra presta, o quanto as casas espíritas ajudam, atendendo a pessoas com tentativas de suicídio, mostrando que nós somos espíritos imortais, que temos que cuidar da nossa imortalidade. Porque para não chegarmos do lado de lá de mãos vazias, vamos levar alguns frutos, alguma coisa que fizemos, vamos trabalhar no bem. Isso é importantíssimo. Portanto, nosso querido Divaldo Franco, hoje com 90 anos, já uma avançada idade, uma lucidez, uma coisa maravilhosa. Ele tem dito que ele nunca viu tanto o espírito como está vendo agora, né? Porque a visão dele do mundo espiritual se ampliou, claro. Ele já está mais para lá do mundo espiritual do que no mundo terreno. Ele está vibratoriamente, a gente está falando, é isso, não é? Porque quanto mais a pessoa se espiritualiza, fica mais para o mundo espiritual. E ele, cada vez mais se espiritualizando, ele está mais para o mundo espiritual do que propriamente. Agora, não vamos querer achar que uma pessoa com 90 anos tem uma condição física da época que ele tinha 50, 40, não é? Ao desgaste natural. E aí nós temos que envolver com muitas vibrações, com muito cuidado, com muito carinho. Porque a presença dele é muito importante. Há pouco tempo eu ouvi o André Trigueiro falando.
a respeito de Divaldo Franco. Ele estava agora na Flórida esses dias, o André Trigueiro. Quem ainda não ouviu, deve ouvir, porque é simplesmente fantástico. E o trabalho dele em relação a essa questão do suicídio, que é uma especialidade dele. E agora nós temos como trabalhadores da doutrina espírita, nós, nas nossas reuniões, vamos fazer vibrações para a humanidade de maneira geral, porque as guerras, o terrorismo, a maldade, a crueldade, olha, às vezes a gente ouve a mídia relatar atrocidades que nós nunca pensamos que um ser humano pudesse fazer isso com outro ser humano. Eu falo que muitas vezes o ser humano é predador do outro ser humano, porque uma coisa dessa é uma coisa terrível. Então, nós temos que orar, temos que emitir vibrações de paz. Essas vibrações, elas vão como ondas concêntricas, que vão alargando, que vão atendendo distâncias cada vez maiores. E nós podemos contribuir muito. E temos esses exemplos, que são para nós motivação para o trabalho. E aí, quando a gente lê uma coisa dessas, ou quando a gente vê trabalhadores, aqui deve ter, outros mais, às vezes eu fico perto de alguns trabalhadores que fazem tanto, que produzem tanto, eu penso, meu Deus, eu não faço nada, então estou muito atrasada ainda, tenho que fazer muito mais coisa, porque tem pessoas de uma dedicação, de um trabalho maravilhoso. E não espíritas também. Vamos lembrar que existem hoje muitas pessoas que, não tendo conhecimento da doutrina, não são espíritas, se dedicam ao próximo. E antes, a mídia nem divulgava, agora, hoje, atualmente, isso é muito falado, muito divulgado, pessoas que estão aí expostas na mídia e que trabalham no bem, no amor ao próximo, solidariedade, essas coisas todas. E aí eu me lembro, vocês devem ter ouvido falar, na Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho que é realizado por um grupo de pessoas, Fraternidade Sem Fronteiras, porque essas pessoas estão indo lá para Moçambique. Moçambique tem regiões que há 13 anos não chove, não tem água, não tem comida, não tem nada. As crianças e as pessoas, se ouvirem o relato do que elas comem, do que elas bebem, é uma coisa assim de a gente chorar. E aí, agora eles fazem um trabalho lá desde o ano de 2009. Já estão atendendo a 9.000 crianças. Então, os grupos vão para lá e tem aqueles que cuidam da educação, tem outros que cuidam de... E eles prepararam senhoras, mulheres lá do grupo mesmo, moradores lá dos vários... Porque agora eles já vão em várias cidades da região, né? Lá na África. Então, aí, aquelas pessoas já estão, hoje em dia, orientadas para ajudar as crianças de lá mesmo. E eles mandam os recursos. Então, é um trabalho maravilhoso. Fraternidade Sem Fronteiras. E não tem um segmento religioso, mas o fundador, que é o Moro... Moro... Não é Moro, não, é Moura. É parecido. O sobrenome dele é Moura. Então, ele, quando era adolescente, ele sonhava com a África. Vocês já viram algum adolescente sonhar com a África e fica chorando, acordar, porque a África, porque eu nunca ouvi falar. Então, quando uma pessoa tem uma missão, isso aparece. Então, ele sonhava com a África. Ele sonhava com a África, e aí ele sabia que ele tinha um trabalho na África. Pode pensar assim, mas por que não ajuda aqui no Brasil? Porque ele foi para lá, era lá que é o trabalho dele, ele sonhava com a África, então ele foi para lá. E então agora tem esse trabalho. Assim como tem um Médico Sem Fronteiras e tudo mais. Eu estou até achando graça da troca do sobrenome. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço muito esse momento da nossa conversa. Essa foi uma conversa informal que nós apresentamos hoje aqui a pedido dos nossos queridos companheiros, para que possamos, então, refletir um pouco nesses trabalhadores do Cristo, esses missionários, o verdadeiro apóstolo do cristianismo, ligado a Francisco lá desde o século XII, XIII, aquela época, né? Joana de Ângeles e tudo mais. Que o Pai do Céu abençoe a todos aqui presentes, que Jesus nos envolva na sua paz e no seu amor. Muito obrigada.
obrigada. E vamos orar para a nossa irmãzinha Iraci, né? E todos os mais, que muitas vezes as pessoas, nós sabemos de nomes de pessoas que estão nos hospitais, que estão aqui, que estão ali, e esses outros que precisam tanto da paz, da união, da solidariedade. Vamos vibrar por todos eles. Muito obrigada e até uma próxima vez.